o que a gente quer criar. E agora nós estamos na busca pelos caminhos, ou pelo como fazer com que isso aconteça. A criação de coerência entre causa e efeito. E é por isso que nós estamos traçando esse planejamento estratégico. Agora, é importante que a gente reconheça que, na nossa vida, muitas vezes a gente tenta fazer com que uma coisa aconteça. A gente quer aumentar o nosso número de vendas, a gente quer atrair uma determinada pessoa, a gente quer se curar muitas vezes, a gente quer algum resultado e esse resultado acaba não vindo, mesmo depois da gente se dedicar por muito tempo e com pleno potencial. Isso acontece porque não basta tomar a decisão de como fazer com que uma coisa aconteça. A gente precisa encontrar os caminhos para que isso aconteça. Ou seja, adquirir a compreensão, o conhecimento. É inquestionável que o conhecimento é muito importante na vida de todos nós. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de uma determinada coisa. Não existe uma única forma da gente fazer com que o efeito desejado seja alcançado. Não existe uma única maneira da gente resolver uma questão de matemática. Mas existe uma maneira certa. E existem maneiras erradas que nunca vão nos conduzir até esse resultado. Você pode olhar para um exercício de matemática, se você não seguir os princípios, se você não entrar em harmonia com a lei, você nunca vai conseguir resolvê-lo. Por mais que você tente, por mais tempo que você dedique. E o passo 5, ele traz pra gente justamente um grande avanço dentro desse processo. Nós agora vamos aprender exatamente como encontrar o caminho para criar qualquer realidade. Qualquer realidade mesmo. Não importa se você quer uma promoção, não importa se você quer um relacionamento, não importa se você quer conquistar algum objetivo específico, não importa se você quer se curar. Existe uma certa maneira pra gente fazer com que isso aconteça. E quanto mais a gente cria clareza na nossa mente do que a gente quer, maior será a nossa capacidade de escutar o nosso conhecimento interior e encontrar essa maneira. Nosso conhecimento interior, muitas vezes, ele vai conduzir a gente a pesquisas. Ele vai conduzir a gente a se encontrar com pessoas que vão trazer insights. Então é importante que você reconheça se você está seguindo fielmente o processo. Aquele processo que vai te conduzir de forma matemática até o seu cenário de vida. Se a gente olhar de uma forma um pouco mais ampla, né, e dentro desse passo a gente vai estabelecer os limites para a gente dizer não dentro da criação do nosso cenário de vida, e ao final eu prometo para vocês que nós vamos abordar aqui numa sessão específica só como dizer não dentro dos relacionamentos, dado a importância. Eu gostaria que a gente fosse com muita calma para que a gente construa um raciocínio e para que a gente entenda a abrangência do que a gente está trazendo, do que a gente está falando, do porquê que o passo 5 existe. Se a gente tivesse a capacidade de olhar para o outro lado da nossa vida, em que a nossa forma física já não é mais necessária e a gente avançasse como se a gente fosse só sentimento, só pensamento, a gente ia conseguir entender a importância da gente reduzir tudo a um único pensamento. Da gente conseguir estabilizar um determinado pensamento e viver exatamente aquilo que a gente gostaria. Dentro da experiência física, a gente obrigatoriamente vive uma única coisa por vez em termos físicos. Mas os nossos pensamentos, eles são muito acelerados. Então, muitas vezes, por mais que você esteja parado num determinado lugar, apreciando a natureza, ou de repente trabalhando, focado em alguma coisa, vários pensamentos cruzam a nossa mente. E esses pensamentos, eles funcionam mais ou menos como um funil. É como se no início do funil, naquela parte superior, a gente tivesse vários pensamentos. E à medida que você vai descendo no funil, você vai conseguindo se concentrar em menos pensamentos até que você chega num único pensamento. E esse princípio é muito importante para a gente entender que é assim que a gente obtém clareza na nossa vida. Então, se a gente se dedica para muitas coisas, se a gente fica com muitos pensamentos agitados na nossa mente, a tendência é que a gente paralise. A tendência é que a gente se perca dentro desse poder tão forte que todos nós temos. Aqui, o que a gente precisa buscar é a habilidade de tirar, a habilidade de excluir todas as coisas que não são necessárias, para que a gente seja capaz de estabilizar um único pensamento, ou um único foco, algo para a gente se concentrar, para a gente se dedicar, para a gente conseguir realmente exercer o nosso pleno potencial. Todos nós somos criadores em processo de aprendizado. E uma coisa que dificulta muito o processo de criação é o fato da gente não conseguir se concentrar e focar numa única coisa por vez, num único pensamento por vez. Então agora a gente vai começar uma grande sessão, um grande bloco dentro desse planejamento estratégico que vai mostrar pra gente a importância da gente dizer não, a importância da gente tirar e da gente conseguir focar nas nossas prioridades, nas coisas que realmente importam e que de fato vão levar a gente até o cenário de vida que a gente gostaria de criar. Antes da gente colocar a mão na massa e entender o que a gente vai manter, entender o que a gente vai descartar dentro desses caminhos que nos levam para o nosso cenário de vida, eu queria trazer uma visão muito importante para vocês. Algo que pra mim, assim, eu não queria deixar passar aqui nesse passo. Até conversei isso com o Cadu, falei, isso pra mim foi uma virada de chave tão grande, quando eu passei a encarar esses passos, o passo 4, o 5 e o 6 dessa maneira, foi uma coisa que mexeu tanto comigo que eu queria passar isso adiante. É muito tentador, isso assim, ó, gente, não só na CMT, mas toda essa parte de olhar pro que a gente quer, olhar pro cenário de vida, é muito tentador a gente ficar só nisso. É muito tentador a gente ficar escutando a CMT ou escutando coisas boas, coisas positivas, que às vezes a gente sai dali do podcast ou daquele conteúdo mais renovado, com mais fé, e muitas vezes a gente para por aí. Então, quando a gente tem realmente que meter a mão na massa, a gente corre, porque é um processo ativo. Então, o processo passivo, de ouvinte, ou de estar ali realmente, é um processo muito gostoso, muito agradável. O processo ativo, ele às vezes é encarado como uma coisa que, como ele gasta mais energia, como a gente tem que se propor a pensar, e isso dá um pouco de trabalho, realmente a gente geralmente foge disso. Então, a gente vive nos primeiros passos da CMT. Ah, vou lá, vou fazer chave de abundância, ou vou lá, vou montar o meu cenário de vida. Acontece que viver assim, de uma forma meio utópica, na sorte, de uma forma meio intuitiva, não é uma coisa muito inteligente se a gente realmente quer alcançar o cenário. Ou seja, se a gente realmente quer ter aquele resultado. E aí, eu quero fazer uma comparação para que você entenda o que a gente está fazendo nesse portão 2, quer dizer, nos passos 4, 5 e 6, quando a gente fecha o portão 2, quando a gente chega no portão 2. Então, eu quero fazer essa comparação para a gente entender a robustez disso tudo
aqui e pra gente conseguir meter a mão na massa. Entendendo a importância, eu acho que fica um pouco mais fácil da gente fazer. Quando a gente tá falando de uma empresa que prospera, e aí sei lá, o que me vem na cabeça, a Apple, por exemplo. A gente tá falando de uma empresa muito grande, a gente tá falando de uma empresa que cresce a todo momento, que traz inovações, que tá ali sempre renovando, sempre pensando em algo novo, sempre colocando metas com certeza muito ousadas. Essa empresa, vê se você me entende, ela cria o cenário de vida dela, tá? Igualzinho a gente tá fazendo aqui nos passos 2 e 3, ou nos passos 1, 2 e 3, quer dizer, no portão 1. Ela cria um cenário. Quer dizer, ela cria uma meta, ela cria um lugar onde ela quer chegar, que ela se propõe a chegar. Só que ela, diferente da maioria de nós, como sociedade mesmo, ela não tem chance, ou ela não tá disposta a errar. Porque ela sabe que ela tá lidando com um volume de dinheiro muito grande, com uma responsabilidade trabalhista muito grande, com milhares e milhares e milhares de famílias. Então, cada decisão ali, cada caminho que vai ser tomado ou vai ser descartado, vai ter um impacto gigantesco. E a gente, inteligentemente, né, na nossa vida, a gente precisa usar a correspondência para entender as coisas. O princípio da correspondência é isso. Quando eu quero entender algo muito grandioso, eu olho pro pequeno, eu olho pro individual, eu olho para aquilo ali em menor escala. E se a gente fosse falar da menor escala, a gente tá falando do indivíduo, a gente tá falando de nós mesmos. A gente não deveria viver a vida da forma como a gente vive. Quer dizer, pegar ali os passos iniciais e falar, tomara que dê tudo certo, e eu não sei, não tô entendendo por que não deu pra mim, por que o resultado não chegou. Não está acontecendo um planejamento estratégico. Quer dizer, eu não tracei caminhos caminhos coerentes que vão me fazer chegar lá. Então, isso é muito necessário dentro da nossa própria vida. Às vezes fazemos parte dessas empresas, às vezes estamos ali junto com o nosso chefe, compondo ali aquele trabalho, e a gente tá ali, empenhado, fazendo o planejamento de 2024 da empresa, de 2025, a gente vê aquela empresa crescer, mas a gente não faz a mesma coisa com a nossa vida. Então a gente precisa enxergar a nossa vida com essa responsabilidade, como se nós fôssemos a grande empresa, porque sim, nós somos extremamente importantes, nós podemos, a partir do nosso planejamento, impactar a nossa família e muitas outras famílias. A gente impacta o nosso próprio processo de vida e o processo de vida de muitas outras pessoas quando nós temos um planejamento estratégico coerente. Então o que a gente busca, o que uma empresa busca, o que a gente vai buscar? Coerência entre causa e efeito. O que eu estou querendo dizer? Que eu preciso traçar caminhos e descartar outros, que é o objetivo desse passo aqui, eu preciso traçar caminhos que sejam coerentes com o efeito que eu desejo. Então, dentro do planejamento estratégico, nós estamos buscando o como. Nos passos 4, 5 e 6, nós estamos buscando enxergar aquilo que vai nos levar, através da intuição e através da razão, através da lógica, enxergar os caminhos que vão levar a gente para aquilo lá. Então, muitas vezes, a gente vai precisar avaliar se o que a gente está traçando está coerente. Se faz sentido. Eu quero vender X unidades do meu treinamento. Sei lá, eu quero vender 100 unidades do meu treinamento. Esse é o número que eu tenho em mente. Porque meu treinamento custa R$1.000, eu tenho 100 unidades, eu quero vender R$100.000. Mas eu não tenho um número de público, de pessoas. Porque entenda, quem vai me pagar, quem vai comprar o meu treinamento são pessoas. Então eu não tenho o número que bate com aquilo ali. Eu não tenho um número, de repente, de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, não sei quantas pessoas, para conseguir fazer 100 vendas. Então, essas coisas, elas têm que estar coerentes. Vê se vocês estão começando a me entender. Então, isso aqui é o que a gente vai começar a fazer. É traçar a coerência entre causa e efeito. Nós vamos planejar a nossa empresa, a nossa vida, os nossos próximos passos. As coisas não vão ser na sorte. As coisas não vão ser mais só na nossa intuição. A gente vai ter que parar para olhar para isso com a seriedade de um planejamento estratégico. Então, tenham em mente que, a partir de agora, a gente vai traçar realmente um planejamento completo. E aí, lembra daquela frase, planos não são nada, planejamento é tudo. Aquela frase do Kotler, que mostra pra gente que não é só executar uma coisa ou outra. Não é só, eu vou fazer uma live aqui para vender, ou eu vou fazer um tráfego. Não, eu preciso ter um planejamento completo, que envolve várias coisas que eu vou executar, que juntas, quer dizer, vários planos, várias coisas ali dentro que eu vou executar, que juntos vão realmente fazer sentido e vão me levar para lá. A partir de agora, a gente vai fazer isso. A gente já tá fazendo, já começou no passo 4, a gente vai dar sequência no passo 5 e no passo 6, que é onde a gente realmente sai com a nossa ideia lapidada, a gente já sai com esse planejamento e aí é hora de começar a nossa execução, é hora de começar a mudar a nossa autoimagem pra gente começar a executar esse planejamento estratégico. Então tenham isso daqui em mente, não se distraiam, tá? Esse passo é sobre não se distrair, é sobre focar, é sobre encontrar os caminhos que vão fazer a gente chegar no nosso cenário de vida.